O Rodrigo Maia não se aguenta, né, meus amigos? Ele teve que meter o bedelho na visita do secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo, feita aqui no Brasil. Ele está aqui no Brasil, visitou Roraima, para tratar junto com o Brasil assuntos especialmente aí relacionados ao povo venezuelano, meus amigos. Eu não sei para vocês, é desgastante a gente tratar de tantos assuntos ruins. Eu sempre finalizo meus vídeos dizendo, meus amigos, eu pretendo trazer no próximo vídeo notícias boas, né? E eu procuro focar nisso. Mas algumas notícias são, mesmo sendo ruins, sendo pesadas, né, traz uma carga negativa pra gente, a gente tem que vir aqui e fazer o vídeo para vocês. E por que isso, meus amigos? Antes de trazer esse assunto para vocês, do Rodrigo Maia, do porquê que está acontecendo isso, de falar um pouquinho de Maduro, de falar da ONU, que aí encontrou evidências de crimes bárbaros de Maduro na Venezuela, enfim, eu vou trazer tudo isso para vocês. Mas por que nós temos que vir aqui fazer vídeo? Porque é o seguinte, colocamos o Bolsonaro na presidência da República. Muita coisa melhorou, mas olha, coisa como essas daí, do presidente da Câmara dos Deputados, são coisas ruins, é absurdo. A gente sabe de todas as coisas que vem acontecendo no STF, a imprensa, enfim, a gente sabe de tudo. Se a gente deixar para lá, virar as costas para a política, vai chegar na época das eleições, nós vamos ter que ficar correndo atrás para poder conseguir voto de pessoas que não se interessam por política e vão cair na narrativa da esquerda como sempre foi. E meus amigos, é inadmissível a gente aceitar que a esquerda volte ao poder do país. Nossos objetivos têm que ser exatamente o contrário. Nós temos que fazer com que Bolsonaro permaneça aí no seu segundo mandato e colocar mais e mais políticos alinhados com as nossas pautas conservadoras em Brasília. Não só em Brasília, mas nos estados, nas prefeituras. Precisamos fazer isso, meus amigos. Não é uma questão de luta, não é questão de fla-flu, entende? É uma questão de luta por sobrevivência. Porque se assim não fizermos, nós vamos cair na mesma situação que uma Argentina e posteriormente até de uma Venezuela. Vamos lá, meus amigos. Precisamos preparar o cenário para as próximas eleições. Então esse vídeo não é só para vocês que conhecem de política, que estão aí por dentro das notícias. Esse tipo de vídeo, como eu já falei para vocês várias vezes, é aquele vídeo que é importante a gente passar para as pessoas que não se interessam por política, porque elas podem fazer a diferença em umas eleições. Muitos jovens, principalmente jovens, caem ainda na narrativa do MBL, por exemplo, meus amigos. Então é importante esse vídeo, por quê? Porque nós vamos mostrar para esses jovens, compartilhando, apresentando esse tipo de vídeo para os jovens, que o Rodrigo Maia é aquele cara que o Kim Kataguiri deu nota 7, 8 para eles no programa do Pedro Bial da Globo e deu nota 5 para o Bolsonaro. Então nós vamos falar também desse cara, Rodrigo Maia, para que esses jovens prestem atenção que tipo de pessoa está tomando nota 8 do MBL. Então tá aqui, ó. Rodrigo Maia critica a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos ao Brasil. Vamos ler. Você sabe? Então calma, porque tem muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo que não sabem do que se trata. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a visita do secretário de Estado dos Unidos, Mike Pompeo, em Boa Vista, Roraima, na tarde de hoje. De acordo com Maia, a visita do secretário não condiz com boa prática diplomática internacional, meus amigos. Olha, eu vou ler para vocês aqui porque é uma coisa assim surreal o que esse tipo de gente faz. O nhonho, né? O Botafogo, né? O segundo que ventila-se aí na própria imprensa. Rodrigo Maia aí tem o codinome Botafogo nas planilhas de propina da Odebrecht. Pois bem, vamos lá. Palavras do nhonho. A visita do secretário dos Estados Unidos, Mike Pompeo, nesta sexta-feira, às instalações da Operação Acolhida, em Roraima, junto à fronteira com a Venezuela, no momento em que faltam apenas 46 dias para a eleição presidencial norte-americana, não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as tradições de autonomia e altivez de nossas políticas externa e de defesa. É o que disse
o presidente da Câmara dos Deputados, meus amigos, do nosso país. Como presidente da Câmara dos Deputados, vejo-me na obrigação de reiterar o disposto do artigo 4 da Constituição Federal, em que são listados os princípios pelos quais o Brasil deve orientar suas relações internacionais. Em especial, cumpre ressaltar os princípios da independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção e defesa da paz. Defesa da paz. Então quer dizer que a visita do Mike Pompeo, dos Estados Unidos aqui no Brasil, para vir tratar dos interesses do povo venezuelano, ataca, por exemplo, esse inciso que ele diz aqui, defesa da paz, e o que o Nicolás Maduro faz não tem nada a ver com isso. Calma aí que eu vou trazer um negócio da ONU para vocês, meus amigos. Até a ONU, aí com uma década, 2 décadas de atraso, começou agora a querer falar a respeito do Maduro. Em nota, o deputado ainda citou o patrono da diplomacia brasileira, Barão do Rio Branco, afirmando que ele deixou um legado de estabilidade em nossas fronteiras e de convívio pacífico e respeitoso com nossos vizinhos da América do Sul. E que esta herança deve ser preservada com zelo e atenção, uma vez que constitui um dos pilares da soberania nacional e verdadeiro esteio de nossa política de defesa. Incrível. Brasil e Estados Unidos estão entre os países que reconhecem o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente legítimo da Venezuela e não o Nicolás Maduro. Dezenas de milhares de venezuelanos cruzaram a fronteira do Estado brasileiro de Roraima nos últimos anos, fugindo da turbulência econômica e política em seu país. A economia da Venezuela tem estado em declínio e há ondas periódicas de protesto contra o governo Maduro. O governo de Roraima declarou o fluxo de imigração como uma crise social e pediu ao governo federal do Brasil para fechar a fronteira, o que não ocorreu por razões humanitárias. Entendeu? Meus amigos, a situação não é o que aqui essa matéria do UOL fala. Turbulência econômica e política, pessoas protestando contra Maduro, não é isso. Lá está havendo sequestro, desaparecimento de pessoas que são oposição a Maduro. Vocês entendem qual que é a palavra desaparecimento, né? Eu tenho que usar essa palavra para não dizer outra. O que especificamente o Mike Pompeo veio fazer no Brasil? O secretário dos Estados Unidos norte-americano, o Mike Pompeo, desembarcou em Boa Vista, capital do Roraima, na tarde de hoje para discutir a crise na Venezuela com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo. Segundo a agenda divulgada pelo Itamaraty, a visita deve durar pouco mais de 3 horas e inclui, além de uma reunião de Estado entre os dois representantes, uma visita ao posto de identificação e triagem da Operação Acolhida e a instalação WASH da paróquia Nossa Senhora da Consolata, ambas em Boa Vista. Esta última é uma instalação com estrutura sanitária, banheiros, chuveiros e lavatórios, pontos de água potável e para lavar roupas, criada pela ONG católica Caritas e que recebe financiamento de Agência do Desenvolvimento Internacional e do Escritório de Assistência de Desastres Estrangeiros dos Estados Unidos. A estrutura atende tanto migrantes venezuelanos como famílias pobres da capital. Em nota oficial, o Departamento de Estado informou que a visita de Pompeo vai enfatizar a importância dos Estados Unidos e o apoio brasileiro ao povo venezuelano em seus momentos de necessidade, visitando migrantes venezuelanos que fugiram do desastre causado por um homem na Venezuela. A fala, obviamente, dirige-se ao presidente Nicolás Maduro. Meus amigos, eu não sei vocês, tem uma padaria perto de casa onde tem 2 mocinhas que eu as conheci pela primeira vez, atendendo a mim. Uma delas era com a cara muito fechada, muito brava. Eu quase discuti com ela uma vez porque ela foi muito seca comigo. E eu não tinha notado o sotaque dela. Foi a primeira vez que eu entrei lá, eu falei bom dia pra todo mundo, né? Ela com a cara fechada assim, né? Aí eu fechei a cara pra ela, eu vou lá quase todos os dias. E passado alguns dias, ela falou alguma coisa comigo e eu notei o sotaque. E aí eu falei, de onde você é? Ela falou, Venezuela. Aí eu comecei a falar com ela. Elas fugiram de lá, meus amigos. E aí eu fui entender
que toda a angústia, toda a amargura que tem no espírito dela. Por isso que ela estava muito ressabiada ao chegar aqui ao Brasil e trabalhar, né? Então, uma pessoa que ficou amargurada da vida mesmo, né? Hoje, isso aí já faz uns, sei lá, uns 6 meses, 8 meses. Hoje eu já brinco com ela dá risada e tal, ela tá bem mais feliz. Mas as pessoas fogem de lá. Porque são sequestradas, são presas, dão sumiço nela. Pessoas estão comendo lixo lá, meus amigos. Pessoas com formação universitária não têm comida. Passa o caminhão de lixo, tem que comer lixo. A viagem de Pompeu à América do Sul inclui etapas em Pernambuco, capital do Suriname, Georgetown e na Guiana. Também na Colômbia. Ela ocorre em um momento que o secretário de Estado tenta reforçar a presença do governo Donald Trump regionalmente em visitas de eleições presidenciais em novembro. PT, Lula, Rodrigo Maia, imprensa, ninguém fala das coisas que acontecem na Venezuela. Falam por cima, falam que está tendo onda de protesto, isso, aquilo, mas não falam o que de fato está acontecendo. Por sorte, temos aí o Terça Livre, entre outros poucos meios de comunicação, para poder passar para a gente o que acontece lá. Maduro cometeu crimes contra a humanidade, aponta a missão da ONU, meus amigos. Da ONU. Décadas depois veio trazer verdades que não nos surpreende. Nós que temos conhecimento político. Está trazendo informações, mas para muitos isso vai soar como uma grande novidade. Só que são coisas que estão acontecendo há anos. Eu preciso trocar algumas palavras aqui no vídeo, viu, meus amigos? O ditador venezuelano Nicolás Maduro é pessoalmente responsável por crimes contra a humanidade. A conclusão é de uma missão especial da Organização das Nações Unidas. O documento emitido pela entidade aponta: desde 2014, o herdeiro de Hugo Chávez ordenou ou contribuiu para que... Vocês estão acompanhando comigo aí? Para que retiradas de vidas, torturas, eu não consigo deixar de falar, e outras violações de direitos humanos acontecessem no país. O relatório com a denúncia foi divulgado nesta quinta-feira, dia 17/9, em nota emitida pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O documento foi elaborado pela Missão Internacional de Verificação de Fatos sobre a Venezuela, estabelecida em 2019 pelo Conselho dos Direitos Humanos da ONU, com firme apoio do governo brasileiro. O grupo de trabalho se dedicou a mais de 3 mil relatos de transgressões humanitárias cometidas pelo regime socialista chavista. Repito, meus amigos, pra gente não é novidade tudo isso que eu passei aqui para vocês. Talvez para alguns que me assistem agora seja novidade, mas não seria daqui 2, 3 dias, saber que o Rodrigo Maia foi lá e ainda atacou o Mike Pompeo, que está vindo para cá para cuidar dos interesses do povo venezuelano, que vem para cá aos milhares, fugidos da Venezuela, e vem para cá, e como é que faz, meus amigos? É de outro país, não tem documento, não tem nada. Então tem que vir para cá, tem que receber medicação, vacina, tem que ter o amparo da saúde, tem que comer, tem que tomar banho. É muita gente. E Roraima já não tem uma economia tão equilibrada, é ainda mais nesse momento que o globo terrestre vive o que vive aí por conta do vírus chinês. Então precisa de ajuda, e o governo americano também oferece essa ajuda. Mas o Rodrigo Maia quer falar que a visita dele atenta contra questões, por exemplo, de paz e de respeito aos países vizinhos. Aos países vizinhos ou aos ditadores dos países vizinhos, Rodrigo Maia? Meus amigos, nós precisamos, por mais cansativo que seja, precisamos nos informar e precisamos, meus amigos, especialmente levar essa informação às pessoas que não se interessam por política. Repito, simpatizantes do MBL que escutam Kim Kataguiri falar na Globo que Rodrigo Maia merece nota 8 e o Bolsonaro nota 5, assistindo a um vídeo como esse, o que vocês acham que essas pessoas que são ignorantes em política vão pensar?
Nós não podemos deixar esses chifrudos dominar o país, meus amigos. E por fim, se você ainda tem algum amigo, algum conhecido, que ainda defende Lula e sua trupe, é isso aqui que Lula declarou ao povo venezuelano antes das eleições na Venezuela. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamam maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de industrializar o país. Sinto muito, não dá para escutar tudo. E aí quando perguntam para essa turma da esquerda sobre a Venezuela, qual é o regime que tem lá, se lá é uma ditadura ou é uma democracia, meus amigos, eles respondem que lá é uma democracia e que só estão nessa crise humanitária por conta do imperialismo americano. Caminhões de remédios foram enviados à Venezuela. E o Maduro fechou as fronteiras para que o seu povo não seja medicado. Ele está lá gordo, igual um porco. Igual um porco. Uma das famílias mais milionárias do globo terrestre. Assim como os herdeiros de Hugo Chávez. Ítalo, mas eu nunca ouvi falar nenhuma notícia a respeito da fortuna deles. E claro que não, meus amigos. Você acha que socialistas, comunistas vão divulgar sua fortuna? São os maiores milionários do mundo. Tudo em nome do comunismo. Vamos compartilhar esse vídeo, meus amigos. Isso aqui é questão de obrigação. Nós, que por alguma razão temos acesso à informação ou nos interessamos por política, meus amigos, que determina o futuro das pessoas que aqui vivem, nós temos a obrigação, como cidadão, de levar essa informação para o máximo de pessoas possível. Nem todos têm o privilégio que nós temos aqui de poder ter acesso a informações. Vamos compartilhar. Beleza, meus amigos? Tamo junto.